Nessa aula, pessoal, nós vamos aprender uma das coisas mais importantes aqui no HTML, talvez junto com links e com imagens, a terceira coisa mais importante de você aprender aqui dentro do HTML, que são os formulários. Os formulários, eles são também conhecidos como dados de entrada. É quando você precisa ter uma interação com o site, por exemplo, assim, uma área de login, uma área para você preencher um cadastro, né? Para você escolher um item dentro de várias coisas, você fazer o upload de uma imagem. Então, os formulários eles são muito utilizados para essa parte da interação entre a pessoa que está navegando na tua página e o teu sistema, né? Geralmente os formulários eles estão ligados também com a parte de back-end, que a gente ainda não viu aqui no curso, que vai ser a parte dos bastidores, a comunicação com o banco de dados e toda a lógica de programação que funciona por detrás nos bastidores, né? Mas os formulários eles são bem importantes, então a gente saber os componentes que a gente pode ter para formar um formulário é muito importante para você entender como fazer um formulário da melhor forma possível. Nessa aula nós vamos fazer o seguinte, a gente vai acrescentar um link aqui na nossa página principal, na nossa index.html, para uma nova página que eu vou chamar de formulários. Então, embaixo aqui da onde a gente tem esse link Dimitri, eu vou dar um BR, vou copiar esse link e vou colocar mais um link aqui para ir para a página formulário.html. Eu vou colocar aqui formulário, certo? Beleza, tá lá o link. Só que eu preciso criar essa página, né? Então eu vou dar um Ctrl B aqui para abrir a nossa hierarquia de pastas. Eu estou com a pasta equipe aberta, então eu não quero essa pasta equipe aberta, eu vou fechar ela, eu quero aqui na raiz do meu projeto, que é no aula HTML aqui mesmo, e eu vou vir aqui em cima ó, e clicar em novo arquivo. Se a pasta equipe tivesse aberta e eu clicasse em novo arquivo, eu ia criar um arquivo dentro da pasta equipe, mas eu não quero. Então eu fecho ela aqui e clicando aqui nessa área, eu gosto sempre de clicar na área vazia para ter certeza de que eu não estou clicado em nenhuma pastinha aqui, eu posso vir e adicionar um novo arquivo. E eu vou chamar esse arquivo de formulário.html, essa nova página que a gente está criando. Ok? Enter, criou a nossa página, vou dar um HTML5 aqui para preencher com os valores, né? Lembrando que fica com a barra de rolagem aqui, porque eu estou com a telinha um pouquinho menor, porque eu estou aqui com o nosso live server rodando, né, pessoal? Mas eu posso dar aqui um Alt Z, que ele vai ficar tudo dentro dessa área aqui, sem a rolagem aqui embaixo. Vou dar um Ctrl B de novo para esconder ali a parte das pastas, né? E vou colocar aqui, ó, PTBR, a gente já viu isso em outras aulas, para ele ficar em português. E aqui no nome do documento eu vou colocar formulário. Beleza, vamos clicar aqui para ir para a página de formulário. Cliquei e não foi. Deixa eu ver se eu fiz certo. Formulário.html, lá na nossa index. Formulário.html. Ah, tá. Ele está fazendo para abrir aqui no meu iframe, tá? O target como meu iframe, né? E eu não vou querer. Vou querer que ele abra uma página separada. Por causa da aula passada, né, pessoal? A gente colocou que esses links é para ele abrir no iframe que a gente tem aqui. Por isso ele não estava funcionando o link, né? Porque ele estava tentando abrir aquela página no iframe que está aqui. Mas eu não quero isso, eu quero que quando eu clique vá para a próxima página. Agora cliquei, ele foi para a página formulário. Olha lá em cima na aba, estamos na página formulário. Então só para a gente saber que a gente está aqui nessa página formulário, vamos colocar aqui um título 1, formulário aqui. Olha lá, formulário aqui. Beleza. Certinho. E a gente ainda pode colocar um link aqui embaixo, né? Vamos fazer um href para ir para a nossa index.html, voltar para principal. Vamos colocar um linkzinho aqui, clicando aqui voltamos para o principal, clicamos aqui e fomos para o formulário, ok? E aqui embaixo desse título nós vamos agora aprender as tags de formulário. Todo formulário ele começa com a tag chamada form de formulário. E dentro dessa tag form, que seria a tag py, que é o formulário em si que vai ser enviado, a gente tem os itens que vão formar esse formulário. E existem vários itens que você pode estar utilizando. O primeiro que nós vamos ver é o item do tipo input. Input quer dizer uma entrada, algo que vai colocar um dado, enviar um dado de entrada. Esse input ele tem vários tipos, ou type, que é um atributo type. O primeiro que nós vamos ver é o atributo type text. Então,
uma entrada do tipo de texto. Se eu salvar isso daqui, olha o que vai acontecer. Ele abriu um campinho aqui, ó, digitável, né? Só deixa eu dar um BR aqui. Deixa eu colocar um HR aqui, ó, pra gente colocar uma linha aqui divisória, ó. E mais um BR aqui pra gente ainda quebrar mais uma linha, ó. BR, quebrei a linha, beleza. E aqui depois do formulário também vou dar um BR para quebrar mais uma linha pra gente dar um afastamento. O campo input do tipo text é esses campinhos onde a gente pode digitar um texto. Olha só. Esse é o campo mais comum que a gente utiliza, o campo input do tipo texto. Certo, pessoal? A gente tem uma outra propriedade muito legal aqui dentro do campo do tipo input, que é o placeholder. Se escreve assim, ó, placeholder com H. O placeholder é aquela marquinha da água para dizer para o usuário o que é para ele fazer. Por exemplo, digite seu nome aqui. Olha lá, fica aquela marquinha da água, ó, digite seu nome aqui. Quando eu clico aqui para digitar, aquilo ali some, tá vendo? É só como se fosse uma legendinha aqui para o usuário saber o que ele precisa fazer, certo? Outro detalhe, pessoal, falar para vocês das outras aulas, às vezes alguns alunos têm essa dificuldade, eu não estou pulando linha aqui, tá vendo? Que começa assim, input, type, text, depois a continuação aparece na linha de baixo aqui. Isso está acontecendo, pessoal, porque eu estou com o Alt Z selecionado aqui, porque a nossa telinha é pequena. Se eu voltar ao Alt Z normal, a rolagem, ó, você vai ver que é tudo na mesma linha. Só para a gente não precisar rolar aqui para o lado, que ele faz assim essa divisória aqui, para a gente enxergar tudo na mesma tela. Mas repare que está tudo na linha 15. Ó. Se eu clicar aqui em linha 15, ó, linha 14, linha 15, tá vendo? É tudo a mesma linha. Então, na hora de você fazer aí, você nunca quebra a linha, tá? Nunca dá um Enter e faz na linha de baixo. É sempre tudo na mesma linha no HTML, ó. Tudo na mesma linha, ó. Assim que é o certo de você fazer. É só a visualização nossa do documento que faz ele parecer que está assim em outra linha, mas é a mesma linha aqui, tá? Só esse detalhezinho aí para vocês não errarem na hora de codificar, talvez acabar pulando uma linha quando não é necessário fazer isso. Sempre tudo na mesma linha. Então esse aqui é o input do tipo text, tá? Um campo do tipo de texto. Uma coisa que a gente usa bastante junto com os campos de tipo texto, o input, são as legendas, também conhecida como label. O label é uma legendinha que é para você dizer para que é aquele campo. Ó. Label, vou colocar aqui, ó, nome, 2 pontos. Olha só o que ele vai fazer. Nome, e aí eu tenho aqui para a pessoa digitar o nome dela, certo? Se eu quisesse que isso ficasse em cima, é só dar um BR aqui, quebrar uma linha, ó lá, ficou assim, nome, certo? Mas eu vou deixar assim, dessa forma aqui, nome, e aí digite o seu nome, certo? Esse label, ele tem uma finalidade também com respeito aos leitores, que a gente até falou de síntese de voz, né? Às vezes com a pessoa que tem deficiência visual, que ele lê essa legenda antes do campo para a pessoa. Então, quando tem o preenchimento do formulário e você usa uma legenda do tipo label, isso aí é bom para ele saber do que se trata o campo que vai vir em seguida. O label, ele também tem um recurso muito interessante, que é quando você clicar nele aqui, na legenda, ele já vira aqui para o campo. Para facilitar, quando a pessoa clicar, se ela clicar por acaso na legenda, já vir para o campo. Como é que você faz isso? É bem simples. Aqui no campo do tipo input, você tem que dar um identificador para ele, um ID, que é como se fosse assim, batizando esse campo com algum nome, dando um nome para esse campinho aqui, um identificador, um ID único. Eu vou chamar, por exemplo, de campo nome, tá bom? Ó, campo nome. Vou até fazer com underline aqui, para ficar mais fácil de ver. Ó. Campo nome é o nome do meu ID. E aqui no label eu coloco assim, ó, propriedade for, que é para, e aqui eu vou colocar campo nome. Então eu estou especificando que essa legenda nome está relacionada a esse campo de input do tipo texto. Agora, se eu salvo isso e eu clico aqui no campo nome, olha o que acontece. Ó, você viu que eu cliquei na legendinha? E ele já marcou aqui o campinho. Ó. Vou clicar fora, não está selecionado, vou clicar na legenda. Presta atenção, vou clicar na legenda e ele já acionou aqui o meu campinho, certo? Então ficou relacionado a essa legendinha com o campo. Isso é interessante, pessoal, por exemplo, quando às vezes a tela é meio pequena e tal, a pessoa vai ter que bater o dedo no dispositivo móvel. Então, se ele bater o dedo por acaso na legenda, também vai funcionar, mesmo se ele não clicar aqui no campo, né?
Agora vamos supor que eu quisesse colocar mais um campinho aqui do tipo sobrenome. O que eu posso fazer? Eu posso dar um BR para quebrar uma linha, pular uma linha. Vou copiar esse aqui que eu já tenho de cima, né, que é uma legenda e um campo do tipo texto. E vou colocar aqui, ó, sobrenome. E aqui eu vou colocar campo sobrenome, campo o ID sobrenome. E aqui digite seu sobrenome aqui. Olha lá. Então, nome, sobrenome, até posso pular mais uma linha, vou dar mais um BR aqui, né? Ficou meio grudadinho. Ó, nome, sobrenome, beleza? Então, esse é o campo do tipo text, tá, pessoal? Então, campo input do type text, que é de texto. Esse é o campo de entrada mais simples que a gente tem, é esse do tipo texto. Agora, a gente tem um outro tipo de campo, que é o campo de tipo senha. Certo, pessoal? O campo de tipo senha, ele funciona assim. Eu vou copiar mais aqui. Vou pegar esses dois BRs aqui. Para pular mais duas linhas. Botar mais um campinho. Aqui eu vou chamar de senha. E aqui campo senha, certo? Aqui, vamos colocar aqui no ID também campo senha. O campo de tipo senha, ele também é uma tag input. Só que o type dele, o tipo do campo, aqui não é text, é password ou senha. Password, tá vendo? Password, senha em inglês. P-A-S-S-W-O-R-D, password. Digite uma senha, vou colocar aqui, ó, uma senha no placeholder. Olha o que acontece. Esse campinho do tipo input, do type password, ele faz o seguinte, quando a pessoa digitar qualquer coisinha, ele esconde o campo, ó, fica como se fosse um campo oculto, tá vendo? Fica essas bolinhas ali. Olha só, fica só essas bolinhas. Então é como se fosse assim para mascarar, né? Não mostrar o que está sendo digitado nesse campo, porque se é uma senha, é alguma coisa secreta, vamos dizer assim. Só que o que acontece? O que está sendo digitado aqui, o campo ele sabe o que está sendo digitado. Então, se eu digitar assim, ó, 1, 2, 3, vai aparecer 3 bolinhas, mas o que está aqui digitado é 1, 2, 3. Quando eu mandar esse formulário, ele vai saber que o que está aqui dentro é 1, 2, 3, e não 3 bolinhas, vamos dizer assim. Essa máscara é só para o usuário não enxergar o que está sendo digitado aqui. Então, esse é um campinho do tipo senha, tá, pessoal? Ou do type password, é um campo input do tipo password, ok? Outro campinho que a gente usa muito, vou copiar mais aqui, BR, pular, não vou salvar a senha, né? Ele perguntou se queria salvar a senha. Outro campinho que a gente usa muito é do tipo e-mail, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui campo e-mail. Você vê que eu só estou fazendo praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V, copiando e colando o mesmo conteúdo e substituindo aqui os nomes, né? Ó, campo e-mail agora. O campo de tipo e-mail, pessoal, ele é um campo input também, uma tag do tipo input, só que o type dele é e-mail, aqui, ó, type do tipo e-mail. E aqui, ó, digite um e-mail. Esse campo do tipo e-mail, pessoal, ele reconhece quando o que a pessoa está digitando aqui é um e-mail ou não. A gente já vai entender como esse campo funciona daqui a pouco quando a gente colocar um campo do tipo submit. Mas ele detecta esse campinho aqui quando a pessoa usou um arroba e pelo menos um ponto. Então, teria que ser Dimitri@provedor.com. Isso daqui ele aceitaria, porque ele identificou que é um tipo de e-mail, usando arroba e pelo menos um ponto aqui para o provedor. Agora, se a pessoa digitasse qualquer coisa assim, Dimitri, como se fosse um campo de texto, ele não vai permitir isso. Ele vai dizer, você precisa preencher, ele tem uma certa validação que já vem por padrão aqui nos navegadores quando esse formulário for enviado, certo? Então esse também é um campinho que a gente utiliza bastante, o campo do tipo e-mail. Então esses campos de entrada para questões aí de texto de entrada é basicamente esses daí, tá, pessoal? Esses que a gente viu até agora no momento, que é o campo input do tipo text, né? Como aqui no caso do nome, do sobrenome. Eu vou até tirar aqui esse do sobrenome para a gente não confundir aqui com o que a gente já fez, tá? Ó, então só vou deixar nome, senha, e-mail. Vou até colocar o e-mail para cima da senha, porque geralmente a sequência é essa, né? Deixa eu recortar aqui. Então, nome, senha, e-mail. Vou até colocar o e-mail para cima da senha, porque geralmente a sequência é essa, né? Deixa eu recortar aqui. Então, nome, senha, e-mail. Vou até colocar o e-mail para cima da senha, porque geralmente a sequência é essa, né? Deixa eu recortar aqui. Então, nome,
Ó, e-mail, senha, certo? Nome, e-mail, senha. Esses são campinhos de entrada. Então, o campo de tipo texto é type text, o de tipo e-mail é type e-mail e do tipo senha é o type password. Todos input. Lembrando que a tag do tipo input, ela não tem fechamento. Você observou aqui, ó, não tem fechamento. Você não faz assim, ó, barra, até ele fechou o formulário aqui. Você não faz assim, barra input, assim, ó, para fazer o fechamento. Ele nem te dá essa opção. Quando você faz uma tag input, ele já sabe que é uma tag única, certo? Assim como no caso da tag de imagem, também ela não tem fechamento. Beleza? Outro campo do tipo input que a gente pode estar utilizando, e eu vou até pular duas linhas para colocar esse daqui, é o campo do tipo input também, mas do type submit. O que é esse type submit? É enviar, é o botão de enviar do formulário. Submit quer dizer enviar, então tipo submit é que eu quero enviar. Ele vai fazer um botãozinho e eu posso colocar aqui, ó, value, para dizer qual é o texto dele. Por exemplo, enviar formulário. Certo? Olha só o que vai acontecer. Ó. Ele fez um botãozinho aqui, ó, enviar formulário, certo? Esse tipo submit é um botão que quando a pessoa clicar, esse formulário que a gente fez aqui, ó, essa tag form, todo esse conteúdo aqui, que é o que a gente colocou, os campos do tipo label, né? Vou até pular linhas aqui, ó. Vamos pular as linhas aqui para deixar isso tudo organizadinho. Ó. Vamos deixar mais visível o nosso código aqui, ó. E se quisesse, a gente podia até fazer um comentário, né? Vamos colocar aqui, ó, legenda para nome, campo. Isso a gente já viu nas outras aulas, né, pessoal? A importância de você colocar comentários. Campo input do tipo, do type text, que é para o nome da pessoa, né? Digite seu nome aqui. E aí a gente tem a mesma coisa aqui para os outros campos, né? Ó, vou fazer rapidinho os comentários então. Beleza, então ó, agora eu deixei o nosso código bem mais legível. Olha só, eu dei os espaçamentos aqui para facilitar a visualização. E aí a gente tem as legendas que a gente fez nos comentários. A legenda para nome, campo input do tipo text, que é para o nome. Legenda para e-mail, campo input do tipo e-mail, né? E a gente tem a legenda para senha e o campo senha. E aí a gente tem o input do tipo password, que é para senhas, né? Muito bem, e o botão aqui, por fim, o campo input do type submit, que é para enviar esse formulário. Então, se fosse uma situação, olha só o que ia acontecer, uma situação real, né? Eu ia colocar aqui o meu nome, né, Dimitri, e-mail eu ia fazer teste@teste.com, senha 123. Cliquei em enviar formulário, você vê que zerou aqui, porque esse formulário tecnicamente teria sido enviado para o nosso arquivo que vai processar esses dados que a gente colocou nesses campos aqui. Inclusive agora ele já até aparece já para preencher aqui, ó, as informações dando sugestões, né, um recurso aqui do navegador, certo? Então esse campo enviar formulário, ele manda para um arquivo que a gente vai determinar dentro aqui do campo form. Esse campo form, normalmente a gente coloca alguns atributos que vão determinar para onde esse formulário vai ir, que é o tipo action, que é para onde que vai essa informação. Então normalmente você coloca aqui o nome do arquivo que vai receber isso daqui, um arquivo do tipo PHP, geralmente arquivo.php, certo? E aqui a gente também tem geralmente o método, method, que é post ou get, mas isso a gente vai ver quando a gente estudar o back-end, tá, pessoal? Só para vocês conhecerem que tem esses atributos aqui, o método como a gente vai estar enviando esses dados por esse formulário. Então eu vou deixar isso aqui por enquanto sem nada, a gente só vai ter o formulário só para você conhecer aqui os componentes dele, certo? Lembra que eu falei que o campo do tipo e-mail, ele só requer que a pessoa digite um e-mail obrigatoriamente? Existem alguns recursos que já vem padrão nesses atributos HTML para você forçar a pessoa a ter preenchimento. Por exemplo, vamos supor que a pessoa deixa tudo isso aqui vazio. Se ela clica em enviar formulário, o formulário foi enviado vazio, certo? E a gente não quer isso. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um atributo aqui no campo, nos campos do tipo input, que se chama
required, assim, ó, required, que é obrigatório. Quando a gente coloca esse atributo required, a gente está dizendo que esse campo ele é um campo obrigatório. Olha só o que vai acontecer quando eu coloco esse required nos campos do tipo input. Se eu clicar agora para enviar formulário, olha só, preenche esse campo. Olha que legal, ele já detectou que esse campo ele é obrigatório e não foi preenchido. Então, se eu clicar, ó, preenche esse campo. Então, eu vou colocar aqui Dimitri, beleza. Se eu clicar aqui, ó, preenche esse campo, é um campo do tipo e-mail, certo? Se eu colocar, por exemplo, Dimitri aqui também, e clicar em enviar formulário, olha só o que ele vai fazer, ó. Inclua um arroba no endereço de e-mail. Ele está informando para mim, ó, que está faltando, que isso aqui não é um e-mail. É como se ele detectasse que isso aqui não é um e-mail. Vou colocar um arroba. Enviar formulário, ó, insira uma parte depois de arroba, como por exemplo o provedor. Então vou colocar aqui Dimitri, arroba Dimitri. Vamos ver o que ele vai falar. Beleza, agora ele já permitiu passar para o item de senha, certo? Então ele já está verificando aqui essa questão do e-mail aqui e o provedor de e-mail, né? Porque tecnicamente poderia ter um provedor direto aqui depois do arroba, dependendo do tipo de serviço que usa e o protocolo. E aqui no caso da senha, se eu deixar vazia, deixa eu colocar aqui @teste.com, e da senha, se eu deixar vazia, ó, preenche esse campo, vou colocar aqui qualquer informação, vou colocar 1, 2, 3, e agora sim, quando eu clicar no enviar formulário, ele tecnicamente teria enviado esse formulário, certo? Então esses são os campinhos de entrada padrão para texto, tipo text, tipo e-mail e tipo senha. A gente viu também a questão do label, onde a gente coloca o atributo for, e esse atributo for apontando para um ID, né, um identificador único de cada campo. Agora a gente tem outros campos de tipo input, e são recursos que a gente também utiliza bastante. A gente vai fazendo agora mais para baixo desses daqui, que são do tipo rádio e também checkbox, tá, pessoal? Então vamos fazer aqui, ó, input, type, e o tipo que a gente vai ver agora é do tipo rádio. O que é esse input do tipo rádio, pessoal? É aquelas bolinhas onde você tem que selecionar um item de várias opções. Por exemplo, assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui em cima um label assim, ó. Seleciona um label, não, vamos colocar um H2 aqui, um título 2. Título 2, deixa eu apagar esse label. Animal de estimação. Animal de estimação. O rádio, ele faz essa opção de bolinha aqui, ó, para selecionar, certo? Então, eu tenho que sempre colocar aqui o type como rádio ou radio, né? E eu tenho que colocar aqui também qual que é um name para ele. Name, um nome. E esse name tem que ser sempre igual para todos os campos rádio que a gente vai ter. Então, por exemplo, assim, eu vou chamar aqui de o name de animal, tá? Animal. E aqui eu vou colocar assim, o valor, value, vou colocar assim, cachorro. Vou pular uma linha aqui. Pular duas linhas, melhor dizendo. Aqui. Ficou aqui, ó, parece que não fez nada, né, pessoal? É que se clica aqui, essa bolinha, ela tem o valor de cachorro para o formulário. Mas não apareceu nada escrito, porque a gente precisa colocar um label aqui para dizer que é relacionado a esse item aqui. Então, eu teria que colocar um ID também aqui. ID, vou chamar de cachorro. Vou colocar dog para ser diferente, tá? Dog. E aqui eu vou colocar assim, label for dog. E aqui eu vou colocar cachorro. Olha lá, eu já coloquei a opção cachorro. Se eu clicar aqui, ó, na legenda, ele já marcou. Pulei duas linhas, eu vou pegar esse input do tipo rádio aqui também. E vou colocar aqui para baixo. Deixa eu até ajeitar isso aqui, ó, para o nosso código ficar mais legível. Faltou aqui a abertura da tag. Ó, já dei mais uma opção aqui, ó. Nesse aqui eu vou chamar de gato. E o valor vai ser gato. E o ID vai ser cat, que é gato em inglês. E aqui eu vou chamar de gato. Isso aqui, ó, no ID, tá, pessoal? Vocês podem colocar qualquer coisa que vocês quiserem. Em name aqui também vocês podem escolher o que vocês quiserem, tá? Colocar aqui nessa informação. Fica a seu critério, certo? E aqui no for é cat, tá? Aí para ir
pro ID do aqui, beleza? Então, ó lá, já ficou cachorro, gato, vou pular mais 2 linhas aqui e vou dar mais uma opção aqui que vai ser, vou copiar até o BR aqui para ele já pular mais 2 linhas. E aqui a gente vai colocar assim, valor passarinho. Aqui eu vou colocar bird, em inglês, bird e passarinho. Beleza, esse é o input do type radio. Olha só o que acontece. Quando eu clico, ó, eu tenho uma das 3 opções para mim escolher, ó, cachorro, gato ou passarinho. Você vê que ele só dá a opção para você escolher uma delas. Porque o item, o name vai ser, por exemplo, animal. Todos eles têm o mesmo name, animal. Então, todos eles fazem parte do mesmo conjunto. Só o que troca é o value aqui. Esse value é o que vai ser mandado para o formulário. Certo? Então, o tipo radio é essa opção onde você só pode escolher uma das opções. Qual animal de estimação? Cachorro, gato ou passarinho? É como se fosse ou, né? Você só tem uma opção ou outra. Você não tem como escolher várias delas. Então, o campo input do tipo radio, você tem que dar um name, um atributo name, tem que ser igual para todos os que vão fazer parte das opções aqui, tem que ser igual. Só o value que você muda, o value é o valor que vai aparecer. Só que não vai aparecer aqui esse value ele só vai ficar para o formulário que vai ser enviado. Então você tem que colocar sempre um label para que do lado apareça uma opção escrita, certo, pessoal? E esse label é legal que você usa aquele recurso do for, apontando para o ID do campo que você quer, porque se a pessoa clicar no texto, ele também já seleciona a bolinha aqui. A pessoa não precisa clicar só na bolinha, se ele clicar no texto, já vai estar funcionando também. Esse aqui é múltipla escolha, certo, pessoal? Mas e quando você quer, não múltipla escolha, quando você quer aquela opção onde você pode... múltipla escolha não, esse aqui só pode escolher uma por vez, né? Você tem 3 opções, mas quando você clica ele vai selecionar uma específica. Mas e quando você quer dar múltipla escolha, várias opções? Então, o que a gente vai usar agora é o tipo checkbox, é o input do tipo checkbox, que funciona assim, ó, campo input, type, checkbox, desse tipo aqui. O checkbox, ele faz assim, ó, olha só, é aquele tique, sabe, o que você tem que ticar. Esse aqui é uma bolinha para você selecionar, esse aqui é um tique, ó, tá vendo? Para você ticar. E ele funciona até que meio parecido aqui com o caso do radio, só que você não vai ter o mesmo name para todos, cada um vai ser único. Então eu poderia colocar assim, vamos fazer um exemplo aqui, vamos colocar um H2 aqui. H2, o que você tem em casa? Vamos fazer como se fosse uma pergunta, certo? O que você tem em casa? E aqui eu vou dar algumas opções. Eu posso colocar assim, nesse primeiro checkbox aqui, o name de TV e vou dar o valor aqui, value TV. Não, eu vou chamar aqui o name de item 1, tá? Item 1, valor TV, beleza. TV, eu vou ter que colocar aqui também uma legenda, certo, pessoal? Como a gente viu com todos os itens aqui, então eu vou colocar um ID, vou colocar assim, item 1 também, igual o name, não tem problema, pode repetir o ID do name. E aqui eu vou colocar um label for item 1, vou colocar TV. Então eu dei uma opção TV, vamos pular BR, vamos pular 2 linhas, vamos dar mais uma opção, vou copiar aqui esse mesmo, vou colocar mais um item aqui, item 2, e aqui eu vou colocar geladeira, item 2, geladeira, vamos colocar mais um aqui, item 3, o valor vamos colocar computador, então olha a diferença do rádio para o checkbox, né, que a gente está vendo aqui. O rádio a gente tinha a opção de escolher entre um e outro, ó, cachorro, gato, passarinho, cachorro, gato, passarinho. Já no checkbox você pode marcar vários ao mesmo tempo, ó. Eu posso marcar vários, ó. Cliquei. É como se eu estivesse fazendo um checklist, né?
o que eu tenho em casa? Eu tenho só geladeira, por exemplo. A pessoa deixaria marcado só geladeira. Ah, eu tenho em casa só geladeira e televisão, né? Quando fosse mandado para o nosso formulário, a gente teria o item 1, teria o item 2, teria o item 3 que seria recebido lá no nosso back-end, certo? Então isso aqui é de múltipla escolha, a gente usa essa opção aqui de checar para múltipla escolha. Também a gente usa esse checar aqui, esse checkbox, para fazer verificação se a pessoa, por exemplo, lê os termos, né? Então só para você também saber para que serve esse tipo de campinho aqui, que é o tipo de campinho checkbox, beleza? Agora o próximo item que a gente vai ver, depois pessoal, esse arquivo aqui, esse formulário.html, eu vou deixar disponível para download, para vocês baixarem, e eu vou comentar cada um dos itens para você poder usar como base, para você saber aí comparar com o seu, tá pessoal? Vocês vão poder fazer download aqui desse arquivinho para você usar isso aqui como referência. Então a gente vai colocando todos os itens aqui para ficar mais fácil de vocês estarem visualizando. O próximo campinho que a gente usa muito em formulário é o tipo select. Agora a gente já está saindo aqui dos campos do tipo input. Input, então, é text, e-mail, senha, rádio e checkbox. Agora a gente vai ver um novo tipo de campo que a gente usa em formulário, que é o select. Então eu vou fazer aqui um H2, só para a gente fazer alguma aplicação prática, e vou escrever assim, né? Escolha uma cor. Escolha uma cor. E aqui a gente vai usar o campinho do tipo select. O select ele funciona assim, ó, select, ele tem abertura e fechamento, e dentro da tag select a gente tem as options ou opções, option, que também tem abertura e fechamento. Dentro aqui da option a gente passa sempre a propriedade value, que é o valor. Nessa propriedade value tem o valor que realmente vai ser enviado pelo formulário. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui vermelho, tá? E aqui, entre a abertura e o fechamento da tag, a gente coloca o que vai estar escrito, ó, vermelho. Certo? Então, a gente tem aqui option, value vermelho e o valor vermelho. Lembrando que isso tudo sempre na mesma linha, ó. Se tiver aqui dei um Alt Z aqui, ó, fica assim, ó, a sintaxe correta dele, na mesma linha, tá, pessoal? Só estou dando um Alt Z aqui para ficar mais fácil da gente estar trabalhando. Olha o que esse select ele faz. Deixa eu dar um BR aqui para pular esse botão de envio do formulário mais para baixo. Deixa eu até pular mais uma, vou pular 3 aqui, ó. Select é aquela opção onde você abre esse campinho, ó, também é conhecido como combo box, alguns dependendo de que linguagem de programação vem, às vezes conhece isso aqui como combo box, né? O select é onde você dá múltiplas escolhas aqui num item que você pode abrir. Então eu vou pegar aqui, ó, várias options, ó, e vou colocar aqui, ó, azul, azul. Aqui eu vou colocar amarelo, amarelo, e aqui eu vou colocar verde, verde. Lembrando que o que vai ser enviado para o formulário, quando clicar aqui em enviar formulário, vai ser o que está aqui dentro do value, não esse texto que está aqui. Esse texto que está aqui é só para aparecer aqui no campinho, ó. Então a gente tem aqui, ó, vermelho, azul, amarelo e verde, tá vendo? Então a gente tem as opções aqui. Esse é um campo do tipo select, para você selecionar uma opção, certo? Bem legal, né, pessoal? Geralmente, esse campinho select, a primeira opção que a gente quer colocar é uma opção para justamente não para ter alguma coisa já marcada, tá? Mas para a gente poder falar assim, selecione uma cor ou algo assim do tipo, né? Então a gente faz isso de um jeito bem simples. A gente pega uma primeira option. A primeira option a gente coloca o valor dela como vazio. Aqui a gente escreve selecione uma cor, por exemplo. E aqui a gente coloca dentro do nosso option uma opção, ó, como disabled, desabilitado, certo? Aí olha só o que vai acontecer. Ele vai ter aqui, selecione uma cor, só que eu vou ter que colocar, ó, selecionada, selected. Selecionado, desabilitado, ó, selecione uma cor. E aí eu não posso mais selecionar essa opção, ó. Ele só vai aparecer a primeira vez, selecione uma cor. Quando a pessoa clicar,
ele fica em cinzinha, a pessoa não pode escolher essa opção e aí ela escolhe um dos itens, legal? Isso a gente utiliza muito, então a gente coloca esse selected, que é de selecionado, e disabled, que é desabilitado, para que ele fique assim, desse jeitinho como vocês estão vendo aqui, ok? Então esse é o campo do tipo select. Também o campo select, a gente sempre aqui coloca o atributo name, para dar um nome para esse campo select. Então eu vou colocar assim, cores. E lá no nosso formulário no PHP, o que ele ia recuperar seria o campo com o nome cores. E ele ia pegar um desses valores, vermelho, azul, amarelo ou verde, de acordo com o que a pessoa selecionou aqui. Quando a gente trabalhar com back-end, com PHP, a gente vai ver essa questão de formulários aí bem tranquilo, tá, pessoal? Por enquanto não tem por que você se estressar com isso. O importante é você saber a montagem do componente. Então, o que a gente acabou de ver agora é do tipo select, que tem abertura e fechamento, e as options que você pode ter aqui dentro, né? Então aqui escolha uma cor, beleza? Outro campo que a gente utiliza muito é o campo do tipo text area, que é um campinho de como se fosse assim o campo de texto que a gente tem aqui, só que bem maior, uma área bem maior para a pessoa escrever, com texto bem mais longo. Então eu vou colocar assim um H2 escrito digite sua mensagem. Acho que dá para tirar um BR aqui, né, para manter o padrão, ó. Digite uma mensagem e aqui a gente vai colocar, vou dar um BR aqui para pular uma linha, e aqui a gente vai colocar um text area. O text area é uma área de texto. Olha só o que vai acontecer, ó. Ele abriu uma areazinha de texto. Deixa eu dar um BR aqui para pular linha também do nosso botão não ficar grudado. Aqui nem precisava desse BR depois do H2, né, pessoal? Vamos deixar assim. Esse text area é uma área onde a gente vai poder digitar um texto. Então, eu posso até colocar um valor padrão aqui, ó. Um texto de exemplo. Olha lá, um texto de exemplo. Já apareceu um valor aqui dentro desse nosso campinho, certo? Ele pode ser até redimensionado pelo próprio usuário, ó, dá uma olhada, né? E aqui dentro a gente pode determinar alguns parâmetros. Por exemplo, assim, ó, se a gente recarregar aqui o nosso formulário, ele vem pequenininho, certo? A gente pode aumentar o tamanho desse text area usando algumas propriedades como, por exemplo, rows, que é o número de linhas. Então eu poderia colocar 15 linhas, por exemplo. Olha o que vai acontecer. Ele abriu aqui o nosso texto mais para baixo, como se eu tivesse dado mais linhas. E a gente pode colocar também a propriedade cous, que é de colunas, para a gente colocar mais colunas. Ó, 15 colunas, ficou menor, né? Deixa eu colocar aqui, 35 colunas. Ó, ficou mais longuinho, 55. Beleza? Então aqui a pessoa pode digitar lá o texto que ela quer. Ó. Perceba que é um campo de tipo texto bem mais comprido, bem mais longo, maior, né? Para mensagens mais longas a gente usa o text area e não usa aqui o campo do tipo input, do tipo text. Então por isso se chama text area, né, pessoal? Porque aqui é onde a gente vai digitar a área do nosso texto. E aqui a gente também pode usar aqui no text area, inclusive o placeholder também, que é digite aqui sua mensagem, que é aquela marquinha da água, né? É que eu já coloquei um texto aqui, então eu vou apagar esse texto para ficar vazio, ó. Digite aqui a sua mensagem. Então tem aqui aquela marquinha d'água para a pessoa saber o que ela deve colocar aqui dentro. E a gente também geralmente batiza com um name, tá? Para ser enviado depois desse formulário. Então eu poderia colocar aqui o name como mensagem, por exemplo. Beleza? Então isso aqui também é uma opção. Digite a sua mensagem, o nosso conhecido como text area. A gente tem também uma outra opção, um campo muito parecido com esse campo do tipo submit. Esse input do type submit é para você já enviar o formulário, certo? É um botão de enviar formulário. Mas a gente tem uma opção também de criar um botão usando uma tag chamada button. Assim, button. Essa tag button cria um botão parecido com esse tipo submit, mais genérico, vamos dizer assim. Você não precisa necessariamente usar ele para enviar um formulário. Ele é simplesmente um botão na tela, né? Componente botão. Então eu poderia colocar assim, clique aqui. Só para exemplificar, olha lá, ele fez um botãozinho, clique aqui. Se eu clicar aqui não vai acontecer nada. Na verdade ele até submeteu, né? Eu cliquei aqui, clique aqui, ele submeteu sim, porque ele está dentro do nosso formulário, mas ele não precisaria estar necessariamente dentro do formulário. Se eu colocasse ele fora, vou colocar fora do formulário, BR. Se eu quisesse colocar um botão aqui fora,
o botão aparece aqui, mas ele está fora do formulário. Se eu clicar, não acontece nada porque ele está fora do formulário. Quando ele está dentro do formulário, o comportamento padrão é que ele submeta o formulário também, certo? Então, também tem essa tag do tipo button aqui embaixo. Beleza, pessoal? Então, basicamente, são esses componentes. Eu sei que a aula ficou um pouquinho longa, né, pessoal? Mas a gente usa muito essas questões de formulário aqui, esses itens aqui. Então, seria o campo do tipo input. Depois eu vou legendar aqui para vocês, colocar bem certinho os comentários para vocês saberem o que cada coisa significa, né? A gente tem aqui os campos do tipo input do tipo text, do tipo e-mail, do tipo password. Aí nós temos os campos input do tipo rádio, né? Que está aqui embaixo, vamos achar aqui, ó, do tipo rádio, que é para você selecionar uma opção ou outra. Esse é o tipo rádio. E aí a gente tem o campo input do tipo checkbox, que você pode marcar múltiplas opções com esse checkzinho aqui, né, o checkbox. Aí nós temos o campo do tipo select, que é essa opção de você abrir aqui as opções para escolher um item específico. Ah, escolha uma cor, né? E aí você escolhe. E nós temos o campo do tipo text area, que é essa parte de um texto mais comprido, onde a gente pode determinar o tamanho em linhas, em colunas, e a pessoa digitar a mensagem. Por último, o campo input do type submit, que faz um botãozinho aqui. Quando a pessoa clica, o formulário ele é enviado, certo? Lembrando que todos esses campos aqui, não só o campo do tipo input text, aqui esses e-mail e senha, pode ter a propriedade required, né, que é requerido. Então, por exemplo, se fosse que a mensagem fosse obrigatória, eu coloco aqui required e eu vou dizer que esse campo aqui é obrigatório. Então, se a pessoa digitar lá o nome, um e-mail, colocar uma senha, os três, e vai clicar aqui em enviar formulário. Ah, eu coloquei no lugar errado aqui, pessoal. O required tem que ser dentro aqui da abertura do text area. Eu botei aqui no fechamento, certo? Então, tem que colocar aqui, ó, na abertura. Vamos fazer de novo. Ele enviou o formulário aquela hora ali, porque não deu certo. Eu botei no fechamento, né? Aí não vai funcionar mesmo, tem que ser na abertura. Ó lá, coloquei aqueles dados. Se eu clicar aqui em enviar formulário, ele vai dizer, ó, preencha esse campo, porque agora esse campo do text area é requerido. Nunca pode colocar uma propriedade dessas no fechamento, tá, pessoal? Sempre na abertura aqui, ok? Então, esses são alguns campos de formulário. Vai estar disponível para download esse arquivo HTML para você estar dando uma olhadinha. E faça um teste aí, faça um treinamento tentando criar um formulário para você, para uma situação que você acha que seria útil aí. Às vezes você mentaliza, pode ser um cadastro simples, nome, e-mail e senha, como se fosse um cadastro para um sistema, ou de escolhas aí, por exemplo, como se fosse, às vezes, alguma coisa para empresa, né? Sei lá, criatividade é o limite aí. Escolher uma opção de cores, um questionário, alguma coisa assim, vocês podem fazer um formuláriozinho tentando usar esses componentes para vocês lembrarem aqui os itens HTML que a gente aprendeu dessa aula. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aquele seu like. Continua assistindo esse curso clicando aqui num desses vídeos que vai estar aqui na tela para você continuar assistindo a playlist e vendo as outras aulas desse curso. Se inscreve no canal se não for inscrito e até a próxima aula. Valeu!